Qual o melhor superpoder? Isso é uma especulação? Isso eu não sei se é uma questão... Não é uma questão relevante essa, né? Não? Mas Qual superpoder você a opinião gostaria? dele é simples, é o Wolverine, né? Wolverine imortal, né? Eu acho que a inteligência é o superpoder mais, assim... Porque é o que tirou a humanidade da pré-história e tudo isso que nós temos em volta aqui, a lâmpada, monitor, água tratada, o microfone, Tomou café? boné, camiseta, tudo que a gente está vendo aqui em volta foi produzido graças à inteligência humana. Senão nós seríamos como os outros animais que não têm o mesmo desenvolvimento intelectual que nós, que vivem na selva, que tem um ambiente extremamente primitivo, morrem com qualquer doença, sofrem uma fratura, a calcificação vai ser toda torta, então... Mas o Wolverine é imortal, né? Imagine Hindenburg e Melão. O Triceratops é uma alga que é imortal, só que o Triceratops é uma alga que não tem cérebro, é um organismo extremamente primitivo que é imortal. Qual a vantagem de ser imortal em comparação a ser um... Você preferia ser uma alga imortal ou preferia ser um humano que tem 70 anos, 30 anos? Mas o Wolverine não é uma alga. O Wolverine não é uma alga. Só que ele é ficção, né? Ele é ficção. Mas o superpoder definitivo seria a juventude eterna e com a imortalidade, né? Isso que seria autorregeneração. Sim. Porque, tipo assim, quantos anos de ápice intelectual uma pessoa tem? O cara não nasce no ápice intelectual. Pois o é. cara leva 20, 30 anos pra chegar no ápice intelectual e em menos de 20 o cara tá derrotando já suas habilidades mentais. Exatamente. Imagine, você preferia ser um cara com QI de 300, que vai ter 10 anos de QI de 300, ou um cara de QI de 200, que vai viver 4 mil anos? Inclusive porque se o cara viver 100 anos, já é suficiente para ter uma tecnologia que faça o que dele de 200 passar para 400. Né? Pois é. Então já tem essa... Você é uma capacidade de processamento menor. Sim. Por níveis de grandeza mais tempo, meu irmão. Acabou, vai embora, não é isso ou não? Sim. Só que isso aí que tá, só é alcançado justamente se houver inteligência, pelo menos no patamar necessário para promover essa transformação da mortalidade para a imortalidade. Inclusive o Raymond Kurzweil, que é o engenheiro-chefe agora do Google, ele dedicou a vida a isso, a perpetuidade, não é isso? Na verdade, eles não sabem bem nem como fazer o caminho. Não tem noção de como lidar com o caminho, né? Tem vários tipos de envelhecimento e tem estratégias para combater cada um deles. O problema é que as ameaças também mudam. Tem plástico no nosso ovo, tem plástico no nosso coração. Não tinha há 40 anos atrás, não é isso? Cada vez tem mais ameaças, tem mais problemas que a gente vai ter que combater que não existiu no passado, né? Sim. Chumbo em todo lugar, mercúrio, né? A argumentação básica do Raymond Kurzweil é o seguinte: ele diz que a idade é um vetor constante de destruição da nossa saúde e que a tecnologia que combate os efeitos do tempo ela é crescente. Não importa o quanto tempo isso aconteça, se um vetor crescente é colocado em face de um vetor fixo, uma hora o crescente vai igualar e outra superar o fixo. E nesse momento, quem estiver vivo e tiver acesso às tecnologias vai viver indefinidamente, né? Essa argumentação básica do cara. Indefinidamente? Não, é uma soma vetorial, porra. Você tem um vetor fixo e outro crescente. Por mais menor que ele seja, uma hora ele vai igualar e depois superar. E quem estiver vivo nesse momento e tiver acesso a essa tecnologia vai estabilizar a saúde e depois vai melhorar, não é isso? Sim. Entendi. Raymond Kurzweil, Live Enough to Live Forever, o livro mesmo dele, né? Isso com médico e tudo mais, né? Sim. Mas isso daí o José Saramago não respondeu essa questão? Não, respondeu como? Ele respondeu a questão no livro Intermitências da Morte, quando ele fala que a guinada da humanidade é deixar de morrer. Se a gente parasse de morrer hoje, tudo ia mudar. A nossa dinâmica de vida ia mudar. A gente nunca vai deixar de morrer. A religião ia mudar, a estrutura política ia mudar. A gente nunca vai deixar de morrer. Sempre, se alguém der um tiro na sua cabeça, você vai morrer. Se for o Wolverine, não. É isso. A questão é que... É isso. Até o Wolverine tem uma situação lá do cara de ser jogado num sol que ele vai deixar de existir, não é isso? E todo mundo vai morrer. Nem que seja no final, né? O final do universo. A questão é se você morre, se você é morrível ou não. E aí o Wolverine é uma fantasia, na realidade, não é isso? Na realidade, se tem uma coisa certa na história da humanidade, qualquer homem pode matar outro homem, estiver disposto a pagar o preço. A questão não é essa. A questão é essa, é o tempo de vida que a gente tem nesse planeta. Se você tem tecnologia para o cara viver indefinidamente, é isso que a gente estava falando antes aqui. Se a gente atinge hoje um nível intelectual com 10, 15 anos de ápice e mais uns 20, 30 anos meia bomba, qual é o nível intelectual que a pessoa ia... Tipo assim, quantas pessoas têm tempo na vida para ser engenheiro politécnico? Quantas pessoas tem hoje no mundo... Tipo assim, os maiores especialistas de vários temas estudaram 10 mil horas no tema. Imagine se tivesse um cara que estudou 100 mil horas daquele tema. Porra, isso é completamente diferente, não é isso? A questão é que ninguém viveu pra estudar 100 mil horas de porra nenhuma, não é isso? Pra ter 100 mil horas de prática em porra nenhuma, não é isso? Você entendeu o que eu tô dizendo, Júnior? Entendi. Na hora que o cara vivesse séculos, a perspectiva a quantidade foi o que a gente tava conversando aqui. Um cara com a inteligência maior, ele vai ter mais capacidade de resolver problema. Mas um cara com inteligência menor, com mais tempo, ele também resolve mais problemas, não é isso?
Não necessariamente, mas em geral, depende do tipo de problema. Ele pode inclusive ganhar mais habilidades que nem a inteligência não poderia Ele pode, dar, né? inclusive, ultrapassar, por evolução tecnológica, ele pode ultrapassar o elemento intelectual que ele teria se ele mantivesse aquele patamar, de começando com 300 e mantendo tinha um pico de 300 e depois decaindo. Ou se ele começa com 200, mas depois, daqui a 100 anos, com desenvolvimento tecnológico, ele pode, por implante Imagina chip, implante por de vários memória, de processos, processamento da zorra toda, né? sim, pode ultrapassar 400, 500, etc. Né? Inclusive tem habilidades compensatórias. Muitas, por exemplo, um cego, em geral, ele percebe mais cheiros, ele é mais sensível a toque, inclusive aquele negócio de braille. Você aprender braille sem ser cego é dificílimo. Você não tem a sensibilidade, você não presta atenção no seu tato como um cego presta. Talvez a inteligência, em alguns aspectos, seja desenvolvida com uma habilidade compensatória de outras coisas, não é isso? Não tem negócio de correlação. A quantidade de sensores que a pessoa tem, por exemplo, o Petrosian, ele era surdo, né? O Beethoven, por exemplo, era surdo. Tem pessoas que podem não ter uma certa habilidade, um certo sensor, mas isso não afeta cognitivamente, embora vai prejudicar a quantidade de informações que ela recebe para processar. Inclusive pode focar em outra coisa, não é isso? Como aqueles caras que faz, tipo aquele filme Rayman, que o cara faz uma conta absurda, mas ele não consegue perceber a realidade Antigamente chamava Idiot Savant, agora eles tiraram o Idiot e chamaram só Savant. É só isso. Savant. Não tem os caras que não conseguem perceber, não conseguem entender uma galinha na frente dele, mas o cara sabe fazer uma conta de 10 dígitos, não é isso? Uhum. De cor em segundos, né? Tipo assim, às vezes o cara desenvolve uma habilidade compensatória para, exatamente porque o cara tem uma deficiência, né? Então, eu não sei se é por ter deficiência, mas por não ter treinado, porque eu não tenho certeza se a pessoa que tenha, pode ser uma pessoa que tenha visão, que quer aprender braille, mas que quer muito aprender, tipo, o cara tem um filho que é cego, ele quer aprender para se comunicar com o filho e tal. Ele vai se empenhar muito e talvez ele consiga aprender tão bem quanto uma pessoa que não tem a visão. Porque ele já tem uma motivação enorme, né? Eu não sei se a privação da visão produz em si um aumento da sensibilidade ou dos aumento outros, da motivação, né? ou se é pelo fato de ela ter perdido, ela foi obrigada a exercitar aquelas outras e acaba remanescentes e como consequência ela acaba desenvolvendo. Então talvez seja justamente por esse motivo, pelo treinamento em maior quantidade, não pelo fato da eliminação em si da função, né? Talvez seja também pela eliminação da função, porque o cérebro vai poder dedicar mais energia para as outras remanescentes. Então talvez também tenha os dois efeitos combinados, né? Rapaz, imagine, os caras estão dizendo aí que em poucos anos vai ter olho que você vai enxergar ultravioleta, como é infravermelho e até sinais de radar, não é isso? Eu acho que praticamente tem com prótese, né? Que você bota um óculos, uma prótese. Só que vai ter, tipo, a prótese, né? Vai ficar interna, né? Você tem próteses externas, né? E vai ter uma prótese interna que já... Nós já enxergamos um pouco, né? Um pouco de... As mulheres enxergam um pouquinho mais do infravermelho que os homens. Tem 4 cones, no máximo a gente tem 3, né? Tem humanos, tem homens também que tem tetracrômicos e pentacrômicos, né? Os tetracrômicos já são bem raros, os pentacrômicos mais raros ainda. Mas eu acho que eu tô falando realmente dos 3, que tem 3 cones só, mas que enxergam no espectro um pouco mais largo, que pega um pouquinho do infravermelho, um pouquinho do ultravioleta. As mulheres enxergam no espectro um pouco mais largo, elas têm uma visão periférica mais larga, elas têm uma visão um pouquinho mais... tanto, em parte porque elas cuidavam das crianças, então elas meio que desenvolveram essa visão periférica. O predador geralmente tem mais precisão e o predado ele precisa de mais campo, né? Exatamente, então por essa função de cuidar da cria que ela acabou desenvolvendo ao longo da história, né? Isso daí eu concordo.